Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o seu professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos dar sequência às nossas aulas em História do Cristianismo, no nosso curso de Teologia. Já havíamos encerrado a aula passada abordando aqui essa lista de imperadores que foram perseguidores da fé cristã. Tá ok? Encerramos com algum estudo acerca da vida de Diocleciano, ok? No período em que ele perseguiu a igreja, os mártires que entregaram suas vidas aí na época deste terrível imperador, deste imperador ímpio. E agora daremos sequência fazendo algumas leituras na apostila que estão abordando exatamente a questão do miserável fim. Este é o tópico, o miserável fim dos grandes perseguidores. Então ele nos fornece aqui importantes informações a respeito do trágico fim que tiveram esses que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela acerca da qual Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão. Nem prevaleceram no passado e também não prevalecerão durante toda a continuidade histórica na qual o Senhor está governando a sua igreja. Então nós temos o governo de Cristo sendo exercido sobre nós. E assim nós temos que seguir adiante, tomando como exemplo a fé, a coragem, a dedicação, o empenho dos nossos irmãos e irmãs que entregaram até as suas vidas para serem fiéis a Cristo em todas as coisas. Durante a época de todos esses imperadores, durante a sequência histórica que nós vamos ver, vamos analisar, e também na atualidade, diante daquilo que se levantar, temos que permanecer fiéis. Veja só o tópico que nos diz: o miserável fim dos grandes perseguidores. Ele fala acerca de Nero, Diocleciano e Maximiniano. Não, perdão. Nero, Diocleciano e Maximínio. Nero, Diocleciano e Maximínio. Ele diz que suicidaram-se. Então, puseram fim na sua vida através do covarde meio do suicídio, né? Utilizado aí por Saul também. Domiciano, Cômodo e Aureliano foram assassinados. Aí você tem as fases em que o governo estava extremamente conturbado, mas mesmo não havendo uma grande instabilidade política, os imperadores estavam sempre cercados de muita conspiração, estavam sempre cercados de muitos riscos da sua vida. Então a cobiça, a ganância pelo poder sempre os fazia estar em situação de risco. Por isso eles se cercavam da maneira como podia de proteções, como por exemplo havia a guarda pretoriana, que era especificamente destinada à segurança pessoal do imperador. Mas também houve situações em que essa guarda se levantou contra o mesmo. Adriano morreu em agonia, gritando: "Quão desgraçado é procurar a morte e não a encontrar." Olha só que frase terrível, né? Dita aí pelo imperador Adriano, também um dos perseguidores, não um dos maiores, mas também perseguidor da fé cristã. Décio, aquele que promulgou aquele terrível édito que obrigava todos a adorar a figura deificada do imperador pelo menos uma vez ao ano e receber então aquele libellus, né, aquele documento que atestava se essa pessoa prestou culto, se essa pessoa sacrificou. Ok? Então, infelizmente, alguns cederam, né? E acabaram sendo dobrados aí por essa pressão, tentando adquirir então este malfadado documento. Décio, cuja retirada foi impedida durante uma emboscada, morreu miseravelmente. O seu corpo foi presa de abutres. Temos aí a situação, né, do fim deste imperador. Valeriano, depois de ser preso por Sapor, que era o rei da Pérsia, foi empregado como um banco, onde esse rei punha os pés quando montava o seu cavalo. E depois de sofrer durante 7 anos este e outros insultos, foram-lhe arrancados os olhos e esfolaram-no vivo. Veja aí a situação. Aqui, como eu já havia falado, então o Império Romano ele se estendeu por uma vasta região, ele dominou, ele subjugou muitos povos, mas obviamente ele não subjugou o mundo inteiro. Então haviam tribos que lutaram sempre pela sua independência,
os saxões, os germanos sempre atormentando as fronteiras do Império ao norte, né, depois do Reno. Ao sul, os vândalos, que também tinham uma tendência aí para tentar dominar a área marítima, né, fazendo aquilo que eles chamavam de pirataria. E ao extremo leste você tem as fronteiras com a Pérsia. Aí você tem esse rei Sapor que conseguiu impor aí essa humilhação, tá, ok? A Valeriano. Galério, o príncipe dos perseguidores, foi atacado de uma doença terrível que o condenou a um contínuo martírio. Foram consultados os médicos em vão. E assim como Antíoco Epifânio e Herodes, que foram tão cruéis quanto ele, foi o seu corpo comido de bichos. Então, só para você ter uma ideia aí da situação trágica do fim desses que foram terríveis perseguidores à fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, temos aí essa terrível, essa trágica, essa triste situação para esses instrumentos aí do maligno. Mas vamos dar sequência aqui falando acerca de outros fatos, agora relacionado à pessoa de Constantino. Eu vou me estender um pouco, porque eu acho muito interessante trazermos maiores esclarecimentos sobre a pessoa de Constantino, por ser ele uma figura relevante, extremamente relevante para a fé cristã, e entender este relacionamento entre este imperador romano, ok? Entre este que se levantou para dar continuidade aí mesmo no período conturbado, conseguiu reorganizar, se estabelecer no poder e dar continuidade ao Império Romano, dar uma sobrevida, né, a este império que já mostrava alguns sinais aí de ruína, mas ele conseguiu então se sobrepor a essas situações, se estabelecer no poder e trazer um favorecimento a esta fé que estava difundida já por todo o império, que já se avolumava com um número extraordinário de pessoas, inclusive pessoas em diferentes camadas da sociedade, e que agora foram então favorecidos com essa atitude favorável, né, com essa atitude benéfica, né, a este grupo, a fim de torná-los então um grupo autorizado, tá certo? Um grupo que poderia exercer a sua fé, poderia dar continuidade ao seu culto, às suas práticas, sem risco de perseguições e mortes, tá ok? Então vamos entender melhor a relação, porque uns veem Constantino como um sórdido usurpador, né, que tentou aí entrar dentro do cristianismo e contaminá-lo, né, e fazer dele então uma aberração, uma heresia total. E outros veem ele como quase que um crente, né, uma pessoa que aceitou a Cristo pessoalmente como seu salvador e manifestou uma transformação de vida e seria quase como um crente de roupa, né, de vestes imperiais e coroa. Então temos aí que tomar cuidado com os extremos, temos que olhar a partir dos dados que nos são apresentados, nos são fornecidos pela história e construir uma imagem mais realista, entender melhor qual é o quadro histórico que se apresentava, qual foi a atuação de Constantino nesse quadro histórico e quais foram as consequências disso para a igreja. Então a partir desses dados nós conseguimos construir uma imagem mais verossímil, uma imagem mais próxima da realidade e conseguir também discernir qual foi a real interação entre Constantino e a igreja, né, em que ela foi favorecida, quais possíveis prejuízos que ela tenha sofrido e se houve, né, qual tipo de interferência de Constantino em relação à fé cristã. Vamos lá. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Estou lendo aqui no ponto a conversão de Constantino. Esse é o tópico, tá? A conversão de Constantino. Vamos recomeçar. Logo após a abdicação de Diocleciano, no ano 305, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Então, só uma coisa que eu quero, uma pequena correção, a abdicação. Não entenda que Diocleciano vai sumir do poder. Na verdade, o que ele vai fazer ele vai adaptar agora a forma de governo. Ele continua exercendo o governo, só que agora ele não vai exercer o governo totalitário, o governo sozinho. Ele vai compartilhar este governo, compartilhar esse poder. Então ele vai reestruturar, tá certo, o Império Romano, onde você vai ver surgir a tetrarquia, conforme você já tem em tela aí, né? Um quadro, nós vamos ler daqui a pouco essas informações e entender melhor
qual foi esse esquema aí de Diocleciano. Então, a abdicação não no sentido dele desaparecer do poder, mas sim dele compartilhar o poder. 4 aspirantes à coroa estavam em guerra: Maximínio, Galério, Maxêncio e Constantino. Os 2 rivais mais poderosos eram Maxêncio e Constantino, cujos exércitos se enfrentaram na ponte Milvia, sobre o rio Tibre, a 16 km de Roma. Os historiadores Eusébio e Lactâncio contam que no dia 27 de outubro de 312, num sonho ou numa visão, Constantino viu nas nuvens uma cruz luminosa com a seguinte inscrição: In hoc signo vinces, por esse sinal vencerás. Lactâncio diz que, nesta experiência mística, Constantino recebeu a ordem de pôr no escudo de seus soldados um símbolo cristão. Você tem, acredito que na sua apostila também deve ter aí a grafia, né? Deve ter aí a representação desse símbolo, que é o Chi-Rho. O X que está aí é o equivalente, quase o equivalente do C para a nossa língua, só que no grego, que na verdade não é bem um C, é um Chi, tá? E esse que parece um P para nós, na verdade, tem o som de Rho na língua grega, tá ok? Então você tem aí o Chi-Rho, que é as iniciais de Cristo, ok? Então, daí na grafia, né? O X faz o papel daquilo que é o C para nós, e esse que parece um P faz na verdade o papel de um R, das iniciais de Cristo. Chi-Rho. Temos aí in hoc signo vinces, né, conforme dito aí. Lactâncio, a fala da experiência mística, decidiu combater sob a bandeira de Cristo, ok, e ganhou a batalha. Maxêncio morreu afogado no rio Tibre. Isso mudou o curso da história do cristianismo. Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Edito de Tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições. Fim do período da igreja perseguida. Muito bem. Então, aquele período de matanças, perseguições sistemáticas, genocídio, né, tentativa de extermínio, então isso estava encerrado. A grande questão do Edito de Milão é o Edito da Tolerância. Os cristãos agora são tolerados, são um grupo aceito, um grupo oficial, vamos colocar assim, foram oficializados. Não é um grupo que deva ser alvo de perseguições pela sua prática de fé, okay? O que foi durante todo esse período que nós analisamos, né, em relação a todos esses imperadores. Então temos esta mudança do quadro histórico, o que é muito diferente da afirmação que vemos em alguns lugares, algumas pessoas, colocando como que se o Edito de Milão, tá certo, tivesse sido uma espécie de lei de obrigatoriedade para que todos tornem-se cristãos. Isso é uma mentira, isso não existe, isso não foi feito dessa maneira, não foi realizado assim. Os documentos históricos não atestam isso, ok? Inclusive, só para você ter uma ideia de que isso é completamente errado, quando Constantino funda Bizâncio, tá certo? Quando ele funda Constantinopla, aliás, que era a antiga Bizâncio, ele vai fundar Constantinopla. Claro, ele é um romano, então ele adota certas práticas que são típicas, né, da cultura romana. Ele pega uma flecha e vai traçar o lugar onde vão se construir as novas muralhas, porque a área da cidade era muito pequena, então ele vai traçar onde vão ser construídas as novas muralhas com uma flecha, e ele vai com essa flecha na mão traçando. E havia na cerimônia sacerdotes cristãos e sacerdotes do culto pagão, do culto romano, ok? E eles vão acompanhando Constantino até que alguém faz a pergunta até onde ele vai com essa marcação, e ele diz: até onde ir aquele que está à minha frente. E aí o cristão interpreta que é o sol da justiça, que é Cristo, e o romano interpreta que é o deus Júpiter, né? Ou Deus, o sol, né, sagrado, né, para os romanos. Então temos aí ambas interpretações no mesmo contexto de uma cerimônia. Então, como que posso dizer que a partir desse momento o cristianismo foi tido como a única religião e todas as outras foram agora proibidas? Não foi exatamente isso que aconteceu.
mas sim um ético de tolerância para com o cristianismo. Agora ele estava inserido dentro, tá certo, daquele grupo, né, tá certo, daquela comunidade de cultura, aquela comunidade de religião, de fé. Então era admitido como uma religião, tá certo, autorizada aí pelo Estado. Agora, claro, o imperador está tendo um relacionamento mais próximo dessa fé. Inclusive ele manda pintar aí símbolos, né, o Quirô no escudo aí dos seus soldados. Então isso sinaliza uma aproximação. Agora, com outros dados que a gente pode pesquisar, alguns dizem que Constantino só foi se batizar de fato já próximo da sua morte, bem para frente. Então ele ficou como que interagindo entre dois mundos. Ele manifestou um favorecimento, uma aproximação ao cristianismo, só que sem, todavia, tornar-se, né, um catecúmeno, vamos colocar assim, né? Ele não se tornou um catecúmeno, não se tornou um discípulo, né, de fato. Mas ele manifestou algum favor em relação a esta fé cristã. Conforme o desenho ao lado, dá-se o nome Labarum, o símbolo usado pelo soldado de Constantino. Conforme vemos, esse símbolo consistia das duas letras X e R, que em grego são as duas iniciais, as duas letras iniciais da palavra Cristo, ok? Christos. Jesus Christos. Conforme temos em tela, acerca da tetrarquia, para a gente começar a entender qual foi a linha histórica de transição do último grande perseguidor da fé cristã, que foi Diocleciano, para essa nova situação, na qual Constantino será um dos atores. Inclusive, outra coisa também que as pessoas não analisam um pouco mais a fundo e acabam compreendendo mal. Parece que a gente passa de Diocleciano para Constantino automaticamente e Constantino já é o dono da cocada preta. E não foi bem assim. E aí quando você analisa melhor a sucessão, você vê que houve um caminho através do qual Constantino vai acumulando poder, e ele tem algumas características importantes, como a prudência. Ele é muito prudente e ele analisa muito bem, ele é um político muito sagaz, muito astuto. Então ele sabe criar situações favoráveis, ele sabe manipular certas situações para tornar isso favorável a si, assim engrandecendo o seu poder. E aí a gente vê, quando Constantino tem a primeira oportunidade de ascensão, ele é muito bem sucedido, e ele vai costurando esse trajeto até tornar-se então, acumular novamente em si o poder, todo o poderio romano, até que depois será feita novamente uma divisão, mas não nessa chamada tetrarquia. Essa tetrarquia só funcionou quando foi instituída. Então Diocleciano instituiu essa chamada tetrarquia, que não passou adiante. Então a ideia foi lançada, mas não foi obedecida por aqueles que estavam participando dela. Eles deram continuidade num outro esquema de poder, até que Constantino consegue de fato acumular novamente poder em suas mãos, que com Teodósio será novamente dividido entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. No governo de Diocleciano, em 284 da era cristã, foi criada a chamada tetrarquia, onde ele dividiu o poder com seus amigos Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. Então nós temos Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, os 4 integrantes da chamada tetrarquia. Na economia, Diocleciano tentou reduzir a inflação por meio do Édito Máximo, que consistia na criação dos preços máximos para os produtos comercializados, em um limite de ganho sobre a jornada de trabalhos, para melhorar a defesa das fronteiras, principalmente com a pressão dos bárbaros. E aí novamente é sempre uma força que está interagindo com a política romana. Então há sempre essa questão da pressão, da tentativas de invasão dos povos bárbaros, né? Pressão nas fronteiras, e geralmente aqueles que eram bem-sucedidos no controle dessas crises alçavam caminho ao poder, né? Então as próprias tropas promoviam esta ascensão. Então nós temos uma mudança, né, da antiga política ligada à república, ligada ao Senado, ligada a essa sucessão, tá certo? Quase que dinástica, não é?
para futuramente ser uma sucessão ligada mais a conquistas no campo militar. O império foi dividido em 4 partes, cada uma delas com governo próprio. Ok, então para poder manter uma administração mais eficaz, uma vez que o império ainda é muito grande, é muito vasto e as situações são de fato muito conturbadas, as relações de poder são muito conturbadas, então o imperador não está cuidando apenas de administrar a questão econômica, tá certo? Para controlar essa questão do empobrecimento, miserabilidade de certos grupos que podem vir causar tumultos, guerras civis. Também não pode pensar somente na questão bélica, fortalecimento das tropas e combate nas fronteiras, mas também tem as conspirações políticas, as famílias importantes que estão brigando pelo poder, então tem todo esse xadrez, né, que ele tem que controlar. Então, para uma época tão arcaica, né, sem vias de comunicação rápida, zero tecnologia, tá ok? Muitos meios de conspiração, uma vastidão territorial extraordinária que dificultava a comunicação. Então, olhando para todo esse quadro, essa situação, Diocleciano pensou em fazer essa divisão para tornar mais eficaz a forma de governo. Então, cada um destes governando sobre uma área menor, sendo mais eficiente, e se obedecessem, né, ao sistema da tetrarquia, haveria uma sucessão tranquila, com aqueles que estavam subalternos, né, os imperadores, depois de um determinado tempo, saindo dos seus cargos, sem necessariamente terem que ser mortos, né, e passar por uma chacina em toda a sua família, o que geralmente marcava as sucessões ao poder, né? Então aquele que saiu do poder porque foi morto e a sua família toda também foi morta. Então isso gerava depois o desejo de vingança. Então aquele que subiu ao poder já subia com uma certa promessa, né, de que outros grupos também iriam aplicar aquilo sobre ele, ou iriam se vingar dele. Então isso desestabilizava terrivelmente o poder. E aí Diocleciano observou isso. Diocleciano, que nem era assim de família nobre, tá? Ele era filho de um liberto. E aí ele, por ser um bom soldado, e aí temos essa situação, esse quadro político, na qual aquele que é bem sucedido na área militar é favorecido a chegar ao poder. Então você tem a situação de Diocleciano figurando aí no poder e tendo ideias que no primeiro momento parecem de fato ser muito eficientes, mas que não será encarado pelos seus sucessores como algo válido, será desfeito, tá ok? Diocleciano, vamos lá, para melhorar a defesa das fronteiras, principalmente com a pressão dos bárbaros, o império foi dividido em 4 partes, cada uma delas com governo próprio. Diocleciano e Maximiano abdicaram em 305, sendo substituídos por seus generais. Então você tem a primeira fase, né, na qual esses dois imperadores saem do poder para dar sucessão e assim entrarem outros para integrarem a tetrarquia. E aí onde vai dar problema. Então nesse sistema de tetrarquia nós temos 2 Augustos, Diocleciano, aquele que estava ocupando, né, o trono imperial, e tem aí esta brilhante ideia, né, da tetrarquia. Então coloca em funcionamento a partir do governo dele. Por isso que foi falado aqui da abdicação. Mas não é no sentido dele abandonar o trono, tá? Mas sim no sentido dele estabelecer uma divisão do poder, para que pudesse então ser mais eficaz esse governo de Roma. Então Diocleciano e Maximiano são Augustos, chamados Augustos. E eles exercem autoridade sobre 2 Césares. Um é Galério e outro é Constâncio Cloro. Ok, Constâncio Cloro é pai de Constantino. E aí onde Constantino ele era um general, foi bem sucedido na uma das piores frentes de batalha, que era contra os germanos, tá? Então você tinha a frente de batalha contra os persas, inclusive você tem lá, né, a narrativa aí do Valeriano, que caiu em mão de Sapor, que era um rei persa. Então você tem uma linha de frente muito violenta com os persas e a outra com os germanos. E Constantino era um general dentro dos domínios de Constâncio Cloro, que era um César, né? E ele então ascende ao poder. Suas tropas dão esse voto, né, de que ele
é digno do poder imperial. Agora, é claro, os outros que integram a tetrarquia não vão gostar nada dessa ideia, mas ele não vai se ligar muito para isso e vai construir o caminho até o poder. Reforço dos poderes imperiais, Dominus et Deus, temos aí, né? Territórios de Constâncio Cloro, pai de Constantino. Olha aí os territórios que eram administrados, dominados aí por Constâncio, um César, tá ok? Temos aí aquilo que hoje é a França, né? Então, território aí, atualmente hoje, isso aí é a França. A França é a parte de cima ali, pegando o Países Baixos, né? Bélgica e Holanda. E adentrando aí para a Ilha Britânica, aí, chegando até a divisa com a Escócia lá em cima. Onde provavelmente eles não exercem domínio lá no extremo norte, nem na grande ilha da Irlanda, né? O que atualmente é a Irlanda, devido à presença das tribos bárbaras extremamente violentas ali, que tentavam sempre assegurar a sua independência. Então chegava um momento em que não valia mais a pena gastar soldados e flechas e armas e contingente com tribos bárbaras. Então eles, conseguindo dominar toda esta região, obtinham daí todo o recurso necessário e deixavam esses territórios ao norte, que eram territórios extremamente difíceis de se habitar, deixavam eles aos bárbaros. E aí temos aí as outras fronteiras aí com os domínios dos germanos, as tribos bárbaras germanas, que ofereciam aí davam muito trabalho aí ao Império Romano, tá ok? Então temos aí esse território, conforme está sinalizado aí nessa cor bege, né? Território de Constâncio Cloro, que depois será sucedido por Constantino devido à aclamação de seus exércitos, tá ok? Então Constantino atuava aí dentro dos domínios de Constâncio Cloro, que era um César. A área indicada em verde é de Maximiano, que era um Augusto. E aí temos aí alguém que está está num extrato acima, né? Está no extrato acima de poder. E aí quando ele, o Augusto Maximino, com o Augusto Diocleciano, finalmente saem do poder, né? Eles cedem a sua cadeira, aqueles dois Césares tornam-se Augustos e dão lugar à entrada de outros dois César. Essa era a grande ideia brilhante aí de Diocleciano. Territórios de Galério, olha aí, a região da Dalmácia, o que hoje é a Grécia, né, chamada de Macedônia, a Trácia, tá ok? Bizâncio, ó, a cidade de Bizâncio aí, tá ok? Então temos aí territórios de Galério. E territórios de Diocleciano. Diocleciano ficou com essa frente aí, né, ao norte da África, na região do Egito, extremamente rica, okay? Uma região muito importante. Palestina, tá? Indo até a Mesopotâmia, até as fronteiras da Armênia, no Cáucaso, e toda a parte aí que atualmente chama-se Turquia, né? Chamada na época aí Ásia, Ponto. Então temos aí esse território e as difíceis fronteiras aí com os persas, ainda na administração aí de Diocleciano. Então temos esse primeiro quadro, tá? Esse primeiro quadro histórico aí, no qual observamos essa divisão de poder. E aí passamos para o próximo, onde você vai começar a ver as primeiras mudanças. Então você, daquele mapa para esse, você percebe que as fronteiras foram alteradas, né? Os domínios aí, alguns deles foram um tanto alterados. Então você tem a situação aí dos domínios de Constâncio Cloro, que quando então Constantino chega ao poder, tá? Ele vai exercer influência sobre uma região maior. Então os seus destacamentos militares são mais bem sucedidos nessas batalhas e ele vai então exercer maior influência, vai exercer influência sobre maiores regiões, porque a coisa está nesse nível aí. Quem consegue ser bem sucedido nessa área é quem manda, é quem de fato dá as cartas, que era a situação de Constantino. Constantino, ele foi bem sucedido nessa atuação, então o território dele começa a se expandir e ele começa a crescer também nessa sede de poder, né, a fazer o caminho para o poder. Então temos aí daquela época, né, para essa de 312 agora da era cristã, você tem agora Constantino, em vez de que, aliás, outra questão, a tetrarquia ela não admite transmissão do poder, tá, via dinástica. Ela não admite transmissão do poder via dinástica. Então, quando Constantino
aclamado pelas suas tropas, chega ao poder, ele já está quebrando com as regras da tetrarquia. Ele já vai ser, não será aceito, não será reconhecido por Magêncio, que é o que você vê assimilado, que você vê sinalizado aí em vermelho. Então você vai ter Magêncio já se opondo abertamente à chegada ao poder por Constantino. É Constantino que fará, diante dessa não aceitação, ele vai travar de fato uma batalha contra Magêncio, né, tanto para garantir, né, para assegurar a sua autoridade imperial, quanto mesmo para expandir os seus domínios, uma vez que ele entende que tem condições para isso. Então a tetrarquia, ele deixa esse negócio, né, ficou na cabeça de Diocleciano. Na transição você já vê aí defeitos nesse sistema, né? O sistema pelo menos não foi respeitado por aqueles que passaram a fazer a transição. De Constâncio Cloro, o domínio agora chega para Constantino e esse começa a expandir o seu raio de influência. Então você tem Constantino, ok? Que nem estava previsto para chegar ao poder. Magêncio, que está dominando a região onde está a capital, onde está Roma. Licínio, que está nessa região. Aqui você tinha, né, os territórios de Galério. Então você tem a transmissão para... Você tem Licínio e você tem Maximino. Maximino ainda dominando agora estas regiões. Maximino que estava aqui nessas regiões onde atualmente é Magêncio. Ele então subindo agora, né, para tornar-se Augusto. Passa então para Magêncio, né, essas regiões. Então Maximino assume essas regiões e Magêncio está dominando essas regiões onde está a capital romana, que inclui também o norte da África com a importante cidade de Cartago, tá, ok? E a partir daí você vai ter movimentações políticas de Constantino para expandir ainda mais o seu poder. Antes de passar para aquele texto, que é o texto do meu livro que trata da reforma, só que eu passo um quadro geral para facilitar a compreensão acerca da estrutura de poder sobre a qual estava governando a Igreja Católica. Então, quando eu fiz essa pesquisa para falar acerca da reforma, eu entendi que seria importante primeiro entender o quadro histórico que conduziu até aquele momento. O quadro histórico que conduziu até aquela situação. A situação na qual uma igreja exerce tanto poder sobre a política, exerce tanto poder sobre vastos territórios. Então, para um entendimento melhor do engrandecimento da igreja imperial, eu achei interessante recuar até o desenvolvimento histórico, claro, não tão detalhadamente, né, apenas contextos gerais, mas eu construí essa narrativa desde da igreja primitiva, passando aí por algumas dessas sucessões políticas importantes, né, esse enfraquecimento do poder imperial romano e a Igreja Católica ascendendo ao poder como uma representante tanto religiosa quanto política. E aí, a partir desse engrandecimento da Igreja Católica, a corrupção de seus líderes, a desestruturação, tá certo, dessa instituição que torna-se pagã, e então a necessidade da reforma, inclusive trazendo um quadro no qual você tem muitos reformadores que antecedem Lutero. Então Lutero tem atrás de si, né, muitos reformadores que já estavam lutando pela mesma causa e que vão batendo, né, martelando essa pedra. Quando Lutero chega, Lutero definitivamente, né, consegue então, com o apoio, né, de muitos que também já estavam fatigados dessa ingerência da Igreja Católica. Então ele, com esse apoio e com certeza movido aí pela poderosa mão de Deus, a reforma então vai adiante, seguindo adiante e chegando até nós, né, com essas igrejas que estão sempre buscando aí servir ao Senhor Espírito em verdade e que sempre tem que estar alertas quanto à necessidade de reformas. Então a reforma é um movimento contínuo. Sempre temos que estar analisando a nossa posição, as nossas atitudes, para saber onde necessitamos passar por reformas para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Tá, ok? Então é por isso que eu fiz essa pesquisa mais ampla e ela vai ser útil aqui para nós porque mostra exatamente esse desenvolvimento. Eu quero passar antes outro conteúdo.
conteúdo aqui do livro História Ilustrada do Cristianismo. Então, conteúdo do livro História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. A Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. Justo L. Gonzalez, editora Vida Nova, tá ok? Editora Vida Nova. Então, livro aqui, História Ilustrada do Cristianismo, editora Vida Nova, a página, vamos ver qual é a página, de número 121. Página de número 121, vamos ver o que ele nos diz aqui sobre a Roma, sobre de Roma a Constantino. De Roma a Constantino. Vamos lá. Já antes da batalha da Ponte Milvia, Constantino estivera se preparando para assumir o poder sobre um território cada vez mais vasto. Esses preparativos consistiram em garantir-se da lealdade de seus súditos na Gália, olha só, aquela região, né, onde seu pai administrava, ó, a Gália, ok? Então, local, inclusive, de intensas batalhas aí contra os bárbaros germanos, né? E na Grã-Bretanha, olha o poder que ele vai exercer sobre a Grã-Bretanha nessa época, o que está sinalizado em roxo aí, ok? O que também seu pai já exercia na Grã-Bretanha. Então, territórios muito importantes e territórios de onde era extraído muito minério, né? Então, tinham muitos recursos, territórios muito importantes para, né, a manutenção das tropas, para a manutenção do esforço de guerra, ok? Então, ele se assegurou primeiro, fez essa base, né, segura, para então tomar outras iniciativas mais ousadas. Onde havia sido proclamado César pelas legiões. Olha a influência aí dos batalhões, né? Então, se os soldados estão com ele nessa causa, eles vão enfrentar a dificuldade que for. Então, eles entendem ser justo que o seu comandante seja o imperador. E se eles têm poder para isso, eles vão marchar contra os outros destacamentos, vão ou se impor, né, pela sua força e fazer com que eles aceitem, ou partir para o pau mesmo, para a batalha e vencendo, né, se impor então como a força, né, que vai dominar toda a região. E aí, claro, seus primeiros generais serão diretamente beneficiados e suas tropas também, de modo geral, conquistando aí, sendo presenteados com bons territórios, né, tornando-se os futuros latifundiários aí com vastas regiões para viverem sossegadamente. Então, tem toda essa aspiração, né, de poder. Onde havia sido proclamado César pelas legiões. Durante mais de 5 anos, sua política consistiu em reforçar as fronteiras do Reno para impedir as invasões dos bárbaros em território romano e em conquistar a simpatia dos seus súditos, mostrando clemência e sabedoria em seus éditos e julgamentos. Isso não quer dizer que Constantino era governante ideal. Sabemos que ele amava excessivamente o luxo e a pompa. Em Tréveris, ele construiu para si um palácio enorme e luxuoso. Está aparecendo aí a Tréveris, está lá no norte, tá ok? Tréveris. Enquanto os vinhedos, de que dependia a vida econômica da cidade, permaneciam inundados por falta de manutenção das obras de drenagem. Eles estão na região aí perto dos Países Baixos, né? Então é imprescindível as obras de drenagem dos canais. E ele parece não se importar muito com isso, não. De qualquer forma, Constantino parece ter possuído um raro dom dos governantes que sabem até que ponto podem aumentar os impostos sem perder a lealdade dos seus súditos. E que sabem também como conquistar essa lealdade. Na Gália, Constantino conquistou a simpatia da população, garantindo-lhes proteção contra a ameaça que eram os bárbaros, ok? E explorando suas paixões mais desprezíveis com sangrentos espetáculos no circo. E aí isso é para você entender a figura política que era Constantino, tá ok? Para você não cair na ilusão de achar que ele era, claro, ele vai passar por ele ainda está, né, anterior àquele sinal, né, que ele presenciou. Então, ele de fato vai ter um envolvimento, uma aproximação com o cristianismo, mas não no sentido de tornar-se um crente, tá? Então, ele vai entender, né, vai entender que favorecendo o Deus cristão, ele conseguia vantagens. E essas vantagens soube aproveitar muito bem.
Um cronista relata que morreram tantos bárbaros cativos nesses espetáculos que até os animais selvagens se cansaram da matança. Olha só, né? Em contrapartida, como hábil estadista, Constantino soube enfrentar seus rivais um por um, sempre garantindo que seus flancos estivessem protegidos. Assim, por exemplo, mesmo que sua campanha contra Maxêncio, ou que está aí Magêncio, que está em espanhol, tá? Essa região em vermelho. Maxêncio, deixa eu encontrar aqui de novo, que eu perdi. Vamos lá, campanha contra Maxêncio, parecesse repentina, mesmo que parecesse repentina, né? Na verdade, ele estivera se preparando durante diversos anos, tanto no campo militar como político. No campo militar, Constantino tinha organizado seus recursos de tal maneira que somente precisou usar a quarta parte deles para enfrentar Maxêncio. Dessa forma, ele tomava precauções para que não houvesse uma grande invasão bárbara durante sua ausência, ou alguma sublevação em seus territórios da Gália, que inclusive era uma preocupação constante, tá? Então sempre que alguém partia para uma grande iniciativa, tá certo? Para uma grande campanha militar, ele se preocupava tanto com a invasão dos estrangeiros quanto da conspiração dos internos, que ali ficavam alguns administradores e, claro, sedentos de poder e podendo ver ali uma oportunidade para a sublevação, para se rebelarem, né? Então alçarem, né, essa iniciativa, né, de conquistar o poder. Deixando atrás de si o grosso de seus recursos, Constantino assegurava-se da estabilidade da sua retaguarda. Ao mesmo tempo, no campo político, era necessário fazer com que Licínio, olha o Licínio aí, sinalizado em azul. Então você tem Constantino desse lado, primeiro preparando a base, né, para poder tomar a iniciativa ousada de marchar contra Maxêncio, que inclusive rejeitava-o como imperador, rejeitava-o como Augusto, aliás, né? Então rejeitava aí como uma autoridade dentro do império, uma vez que não estava prevista a sucessão dinástica, ok? Então deveria ser passado para um outro, mas ele foi aclamado pelas suas tropas e de fato abraçou essa ideia de chegar ao poder. Era necessário fazer com que Licínio, que governava a área imediatamente a leste da Itália, não decidisse aproveitar a luta entre Constantino e Maxêncio, né, ou Magêncio, para estender seus territórios. Na verdade, Licínio tinha certos direitos legítimos sobre a Itália e poderia bem esperar até que Maxêncio e Constantino enfraquecessem um ao outro para fazer valer seus direitos pela força. Para se aproveitar contra essa possibilidade, Constantino ofereceu a Licínio a mão de sua meia-irmã Constância, e ao que parece fez com seu futuro cunhado um acordo secreto que estabelecia que Constantino e não Licínio enfrentaria Maxêncio. Dessa maneira, o flanco de Constantino estava protegido durante a campanha na Itália. Porém, mesmo depois de selar essa aliança com Licínio, Constantino esperou até que este estivesse ocupado em uma guerra contra Maximino Daza, antes de se aventurar na Itália. Olha aí, então você vê, conforme o quadro que apresenta, Constantino, mesmo construindo, né, estas alianças políticas e esta vantagem, ele espera ainda o melhor momento. Ele espera um momento no qual Maxêncio, ou como aparece aí Magêncio, né, esteja envolvido numa situação de guerra, na qual há deslocamento de tropas, né, há esvaziamento de recursos, e a atenção dele estará voltada então para estas batalhas. Então aquilo que era para ser um sistema harmônico virou a guerra de 4, né? Então temos aí 4 imperadores disputando quem vai ficar com o poder total. E Constantino vai ser muito bem sucedido, porque consegue logo firmar uma aliança com Licínio. Então temos aí Maxêncio cercado por duas pessoas que estão pactuadas, Constantino e Licínio, ok? Então, quando Magêncio está em disputa contra Maximino, que assumiu o território que era de Diocleciano, Constantino vê o momento, vê a chance. E aí ele vai com toda a força, né, marchar contra Maxêncio, onde você terá aquela situação, né, da ponte Milvia, né, aquela ponte que foi feita de improviso, né, com barcas. Então ele fez aquela ponte ali meio de improviso para tentar surpreender Constantino na sua marcha,
passar com soldados de infantaria pesada, só que aí calcularam mal e quando a ponte cedeu, foi o fim ali de Maxêncio naquela situação, tá ok? Então temos aí Maximino Daza antes de se aventurar na Itália. A vitória na ponte Milvia fez de Constantino o único dono da metade ocidental do Império. Pronto, a coisa não está mais dividida em 4. Né? Nós temos aí Constantino e Licínio de um lado e pactuados contra Maximino Daza, ou como está aí Maximino II, ok? Que agora vai entender que está em desvantagem e vai tentar desesperadamente marchar contra Licínio. Vai tentar se apoderar aí de territórios de Licínio, tá certo? E é nessa marcha onde ele vai, de fato, tomar decisões impensadas e vai prejudicar-se. Então nós teremos aí um império já dividido entre Constantino e Licínio, tá ok? Vamos lá. Estava dividido, o Oriente ainda estava dividido entre Licínio e Maximino Daza, ok. Um estadista menos experiente que Constantino imediatamente se empenharia em conquistar os territórios de Licínio, pois parece que já nessa época Constantino decidira conquistar todo o império. Sempre essa cobiça, né, pelo poder total. Mas Constantino soube esperar o momento propício, como fizera antes na Gália. Dedicou-se a consolidar seu poder na Itália, ao norte da África, menos no Egito, que ainda não lhe pertencia. Seu encontro com Licínio em Milão revigorou a aliança entre ambos e obrigou esse último a dirigir seus esforços contra Maximino Daza, o rival comum dos dois. Desse modo, enquanto Licínio gastava seus recursos enfrentando Maximino, Constantino aumentava os seus, para garantir que, pelo menos no momento, as ambições de Licínio não se dirigissem contra ele, mas contra Maximino. Constantino cumpriu em Milão sua promessa de casar Constância com Licínio. Então, estabelecer, né, esta aliança que sempre foi feita durante toda a história, na qual o rei busca tornar aquele rei que entende poder ser um rival perigoso, tenta torná-lo seu parente, né, por meio do casamento. O casamento aí com uma filha, com uma sua irmã, que foi o caso de Constantino casando Constância com Licínio, tornando então eles próximos, né, fazendo então uma aliança mais firme. Quando Licínio de fato cair diante das estratégias de Constantino, será Constância que levará o brasão de honra de Licínio, tá certo, até Constantino. Então, Licínio, quando de fato vê que estão perdidas as suas chances de conquista do poder, ele abdica, ele envia seus brasões de honra por meio de sua esposa, né, e a irmã de Constantino. Seu encontro com Licínio em Milão, como já disse aqui, os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino invadira os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo. Bósforo, essa região, vou indicar aqui, ó, com a seta. Esse aqui é o Bósforo, tá? Temos aqui, ó, esse aqui é o estreito, ó, veja, tem uma pequena faixa aqui, ó, de água. Esse aqui é o estreito de Bósforo, tá? Então temos aqui Bizâncio, ok? Que domina aqui esta região do estreito de Bósforo. Aqui é o Mar Negro, ok? Então temos aí esta região muito importante, muito estratégica, que inclusive será foco aí do próximo estabelecimento de capital, né, de Constantino. Os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino invadiu os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo e se apossando de Bizâncio. Parece que Maximino percebera que a aliança entre seus rivais poderia prejudicá-lo e invadira os territórios de Licínio porque sabia que a guerra era inevitável. E queria desfechar o primeiro golpe, mas Licínio era general hábil, e antes que Maximino tivesse tempo de marchar 100 km adiante de Bizâncio, mais tarde Constantinopla e hoje Istambul, seu inimigo o enfrentou com um exército numericamente inferior e o derrotou. Maximino fugiu no meio dos seus soldados, mas morreu pouco tempo depois, sem ter tido a oportunidade de reorganizar seu exército. Licínio assim passava a ser o dono de todo o império a leste da Itália, incluindo o Egito, enquanto Constantino governava todo o ocidente. Como os dois eram aliados e cunhados,
era de se esperar que acabassem as guerras civis e outras desordens que pareciam não ter fim. Mas a verdade era que tanto Licínio como Constantino ambicionavam o poder absoluto e estavam dispostos a não descansar até consegui-lo. O Império Romano, mesmo sendo tão vasto, era muito pequeno para os dois, e um deles teria de desaparecer. Licínio logo se empenhou em consolidar seu poder, mandando matar todos os membros das antigas famílias imperiais. Olha aí, a mesma prática, né? Mesma prática aí, adotada sempre, né? De eliminar todos os parentes do antigo representante de poder, né? Para tentar impedir aí a tentativa de retomada, né? Do poder. Que poderiam ter liderado uma rebelião. Constantino, por sua vez, firmou seu poder, regressando às fronteiras do Reno, onde dirigiu uma série de campanhas contra os francos. Vou ler somente até aqui. Tem muitas informações importantes, valiosas, interessantíssimas, mas não adianta a gente ficar também mergulhando tanto no interesse, né, da questão histórica particular dessa sucessão, porque o nosso foco aqui é a história do cristianismo. Mas acredito que com isso você já consegue ter um quadro geral acerca dessa transição e de quem era Constantino nesse quadro histórico, tá certo? De que ele foi um general habilidoso no desenvolvimento, né, no enfrentamento da guerra, tá ok? Com isso foi reconhecido pelos seus pelotões, né, pelo seu exército, né, seu destacamento militar. E aí com esse reconhecimento e com a somatória de que ele estava à frente de regiões muito importantes e com isso tinha muitos recursos, isso, né, foi o suficiente para entender que ele sim deveria, né, devia tomar o poder, né, devia se apoderar da coroa imperial. Então ele passa então a dominar toda essa região. E aí isso gera contrariedade nos demais, mas ele vai marchar contra eles e vai de fato conseguir dominá-los, tá ok? Então, somente para a gente ter aqui um desenvolvimento histórico dessa época, a partir da pesquisa que eu fiz no livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, veja só. Em virtude disso, também nos informou Eusébio acerca das atrozes perseguições que foram suportadas pelos irmãos e irmãs. Desde Estevão, morto apedrejado pelo Sinédrio, com a aprovação de Paulo, que futuramente será ele mesmo vitimado como Marte, né, da seita, né, a qual perseguiu. E daí adiante, passando pelas perseguições dos judeus, que motivaram as primeiras dispersões dos irmãos pela Judéia, pela Samaria e confins da terra. De Nero, que virá a ser o carrasco, né, de Paulo e de outros irmãos vitimados pelos sórdidos planos desse psicopata. Domiciano, que também tentou a todo custo dizimar os irmãos, que já a esse tempo constituíam um grupo considerável aos olhos dos romanos e que lançavam mão de estratégias tais quais o desterro dos seus mais importantes líderes, o que veio a levar João, né, o apóstolo, a ser exilado na ilha de Patmos, onde ficou incomunicável a muitos irmãos, mas não ao seu Senhor e nosso, que lhe legou a extraordinária revelação do Apocalipse. E aí ele fala acerca de Eusébio, né, de Diocleciano, conforme a gente já analisou, e fala aqui da sucessão que eu acabei de informar para vocês acerca de Constantino, né, Diocleciano, que instaura a tetrarquia, que vai chegar ao poder aí, né, que vai dar, né, na subida ao poder de Constantino, né, quando assume, uma vez que Constâncio Clóvis, seu pai, sai de cena, ele assume então aqueles territórios, tá ok? Então temos aí todas as informações. Aqui acerca da descrição da batalha na Ponte Milvia, que eu quero passar aqui, ó, o texto de Eusébio. Olha o texto de Eusébio aqui acerca do momento. Ó. Assim como no tempo de Moisés e da raça outrora piedosa dos hebreus, os carros de Faraó e suas tropas ao mar Deus lançou, a elite de seus cavaleiros e chefe o mar devorou, o abismo os encobriu. Maxêncio também os hoplitas, soldados de armadura pesada, e lanceiros que os cercavam, caíram no fundo como pedra. Quando diante da força de Deus que estava com Constantino, deu as costas e atravessou o rio que estava diante de si, e do qual fizera para si mesmo um instrumento de perdição. Ao construir, Maxêncio, cuidadosamente,
uma ponte unindo as margens por meio de barcas. Aí esse texto está no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, da editora Paulus, página 451. Uma ilustração da Batalha da Ponte Milvia, e esse texto agora com que eu quero finalizar essa primeira aula. Veja só. E nesse clima eufórico é que recebemos informações acerca desse momento histórico em que esta antiga seita, né, entre aspas, né, o cristianismo é tido como uma seita, de pessoas totalmente desprezadas pelas elites do poder de então, finalmente se vê diante da experiência de ter entre suas fileiras o nome de um imperador. Então, um imperador que vai ser favorável a eles, né, a este grupo, que atribui o sucesso de sua empreitada ao Deus cristão. Aí você tem o Inhoque, né, por esse signo vencerás, e o Ki-Rho sendo pintado aí no escudo dos soldados, né, por ordem de Constantino. E a partir de então podemos ver o definitivo encerramento de uma época dolorosa, ok? Era uma época de fato, foi de fato uma época muito dolorosa, como as narrativas que eu li para vocês, tá certo? De Eusébio de Cesareia, as descrições dos martírios, das perseguições, das torturas, ok? Mas áurea, porque foi na mesma proporção em que foi dolorosa, também foi áurea. Uma época de muita valentia, de muito testemunho, tá certo? Uma época basilar para a igreja, para a força que a igreja tem na continuidade histórica. Inclusive os reformadores que saem agora de dentro da igreja institucionalizada, a igreja católica, eles requerem para si o exemplo da igreja primitiva. Eles querem uma religação com esta igreja, tá certo? Eles querem ressurgir como essa igreja, tá certo? Naquela fidelidade, naquela coragem, naquele temor de Deus, ok? Naquele respeito às Sagradas Escrituras. Por isso solas, tá certo? Por isso soli Deo gloria, por isso sola Escritura, sola gratia, tá certo? Sola fide, tá certo? Devido a esses ideais de retorno à igreja primitiva. Então, foi dolorosa, mas também foi gloriosa. Vamos lá. Cristianismo antigo, ok? Deixa eu ver aqui. Atribui o sucesso empreitado a Deus cristão, e a partir de então podemos ver o encerramento de uma época dolorosa, mais áurea do cristianismo antigo, desde a cruz de madeira até o símbolo da cruz pintado nos escudos dos soldados de Constantino, em virtude da visão e a voz que dizia in hoc signo vinces, por esse sinal vencerás. O ponto marcante em que a fé sai de sua esfera de confissão pessoal, convicção e sacrifício, o que encerra a época do cristianismo antigo, que unia os cristãos unicamente por sua fé e suas perseguições. E diante de nós vemos nascer uma poderosa instituição, com a associação entre a fé e os interesses do Estado. Você vai ver isso principalmente no contexto do Império Bizantino, tá? Então você tem na situação da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que está em Roma, você vai ver o engrandecimento do Papa, tá ok? E a igreja assumindo papéis para além da sua função eclesiástica, quando a igreja passa a exercer uma função, uma influência política. Você vai ver principiando com Leão I. Então Leão I que negocia com um bárbaro, tá ok? Para que este não levasse Roma à total destruição. E com isso essa figura eclesiástica agora ela tem mais importância do que a figura do imperador. Então você tem uma igreja que agora assume como ela mesma fará na Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Que está em Roma e também é detentora da cultura romana. Então, quando Roma de fato cai totalmente para a invasão dos bárbaros, não significa mais nada para aquela região, é Roma que resta como uma instituição, é a Igreja Católica Apostólica Romana que resta como uma instituição civilizadora. Que inclusive vai, agora por meio das missões, vai civilizar os povos, civilizar os bárbaros, comunicar cultura a eles, comunicar língua, leis, religião, tá certo? Cultura, a ciência da época. Aí os mosteiros vão estruturar o que será o germe das primeiras universidades. Então toda essa estrutura que vai desaguar na Europa da atualidade,
tá certo? Na Europa, que depois com o Renascimento, com o Iluminismo, pôde aí alçar voos na ciência, mas eles não teriam nada disso sem esta estrutura, o que eles chamam de forma muito desrespeitosa de idade das trevas. Então tudo bem que havia cerceamento, havia limitação, né, havia imposição, mas de modo algum pode-se dizer com toda a verdade de que essa época estava imersa em trevas. Ela de fato foi uma época onde algumas áreas tiveram desenvolvimento, algumas áreas tiveram progresso, tá certo? E principalmente foram estabelecidas as estruturas básicas daquilo que depois viria a dar apoio a grandes desenvolvimentos. Então, para que posteriormente as mentes brilhantes surgissem nas academias, surgissem nas grandes universidades, primeiro era necessário existir universidades, era necessário existir escolas, existir cultura básica. E aí onde se está estabelecendo a cultura básica, ok? Então, para que futuramente houvesse aí um grande desenvolvimento, é necessário a constituição das bases, o que será feito nessa época. Então, tem a Igreja Católica, tem seu mérito também, o que tem que ser reconhecido. Veja só, ponto marcante em que a fé sai de sua esfera de confissão pessoal, que é onde você tem a grande questão. Para ser cristão antes deste édito, né, era um ato de muita coragem, era um ato de aceitação pessoal, tá certo? Era um ato aí de risco à sua própria vida. Então, falando em termos bastante humanos, não valia a pena no sentido de retorno, tá certo? De segurança, de prestígio social. Não valia a pena ser cristão. Então, por que alguém se tornava cristão? Alguém se tornava cristão por motivos muito autênticos, muito verdadeiros, que teve um contato com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, tá certo? De fato, crê na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e não pode negar. Tanto não pode negar que está disposto a enfrentar o que for, a passar a situação que for, mas reconhece esse cristão e assume o ônus disso. Então, temos uma grande diferença dessa situação para a posterior, na qual agora, com todas as vantagens, né, de fato, tem que ser reconhecido como vantagens, porque foram, agora foi pacificado, né, então não deve se perseguir, e não apenas não se deve perseguir, mas começam a observar um favorecimento do imperador e das lideranças para com essa instituição, ok? E no lado romano, tanto no lado bizantino, né, na Roma do Oriente, como na Roma do Ocidente, na própria cidade romana, um engrandecimento da figura do Papa, que chegado a determinado momento, conseguirá ter tal poder que reis se borram diante dele. Então, quando ele ameaça alguém de excomunhão, este rei retrocede nas suas decisões, retrocede nas suas práticas, né, nas suas atitudes, e de fato busca reconciliação com este poder, não apenas eclesiástico, mas político. Então você vê aí um engrandecimento. E claro, com isso vai atrair para perto de si pessoas que não têm nada, mas absolutamente nada a ver com o cristianismo. E com isso vão trazer para dentro também, vão sincretizar suas práticas, como foi feito aqui no Brasil. Então os escravos que não tinham liberdade de exercer a sua religião que eles haviam trazido, né, trazido da África, eles não tinham liberdade de exercê-la aqui, então o que eles fizeram? Sincretizaram. Né, pegaram os santos da Igreja Católica, pegaram seus deuses, né, suas entidades, e disfarçaram elas, né, nos santos da Igreja Católica. Então, com isso, adoravam São Jorge, mas, na verdade, para eles sabiam que aquele São Jorge representava para eles uma deidade. Né? Acho que, se eu não me engano, é Oxum. Né? Então, aqueles santos da Igreja Católica era essa deidade, né, da religião deles. Tá, ok? Então, temos aí esse sincretismo, né, que aconteceu aqui e também anteriormente aconteceu nessa situação na qual muitos pagãos vão se aproximar deste grupo que agora é favorecido e vão disfarçar então a sua fé, né, os seus deuses, suas práticas dentro desses ritos dessa igreja institucionalizada, né, que agora passará a ter muitos ritos, muitas práticas, muitas crenças que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Então vai havendo cada vez mais um afastamento
da comunidade cristã nessa situação em relação aos padrões da Sagrada Escritura, até que de fato a igreja se entender magistra do cânon e determinar que aquilo que ela determina é cânon, aquilo que ela determina é sagrado, tá ok? A perseguição não cessou totalmente até que Licínio e Constantino promulgassem o Edito de Milão em 313, aquele encontro, né, que eu falei que eles tiveram lá, no qual eles promulgaram esse edito, e Constantino entregou sua irmã para se casar, né, com Licínio, firmando então esse pacto, né, Constância. Daquele tempo em diante, os cristãos tinham liberdade para adorar a Deus e propagar o evangelho a outras pessoas, a fim de ganhá-las para Cristo. Muito bem, então um enfoque bastante positivo, né? Se tem essa liberdade que de fato, né, é verdadeira. Aqui está placa na igreja de San Giorgio ao Palazzo, adjacente às ruínas do Palácio Imperial, sede do encontro entre Constantino e Licínio. Aí você tem essa placa, né, celebrando este édito, né, este pacto entre eles e este édito de tolerância para com o cristianismo. Tá, ok? Importante, né, esse artigo aí arqueológico. Império Romano, Baixo Império, longo período de decadência de Roma. Crises políticas, sem critério definido para a sucessão. A sucessão agora não é uma sucessão feita aí por meio, né, da dinastia, né, não é uma sucessão dinástica, mas sim é uma sucessão daquele que consegue acumular forças, consegue acumular influência, apoio, recursos, e então consegue se apoderar, né, da cadeira imperial, do poder. Colapso do escravismo, economia em crise, impostos altos, a gente viu isso quando Diocleciano tenta controlar essa situação. Fronteiras desprotegidas, falta de soldados, difusão do cristianismo, queda nas atividades produtivas. Que viu Valeriano caiu para Sapor, né, na Pérsia, virou banco lá para o imperador. Queda das atividades produtivas, população urbana, migração para o interior. Então as pessoas veem essa conturbada situação política, assassinatos, né, roubos, muita violência, muitas revoltas, né, muita guerra civil. Eles abandonam aquelas regiões e vão para os interiores, o que vão formar esses grandes latifúndios, o que quando houver a queda definitiva do Império Romano do Ocidente, aqui você já tem ele sendo desgastado cada vez mais. Quando Constantino não tiver mais interesse em Roma, porque vai haver uma antipatia entre Constantino e os senadores. Os senadores, né, na sua arrogância, né, como pessoas que são lá descendentes dos primeiros, né, romanos, italianos, então eles nutrem aí uma antipatia por Constantino, ainda mais porque Constantino está se aproximando dos cristãos. Então aí é que eles não gostam mesmo. Então Constantino fala o seguinte: já que vocês, né, não querem muita conversa comigo, fala o seguinte: fiquem aí com essa cidade que está já caindo aos pedaços. E ele foi fundar agora a Constantinopla, que foi o que? A sua Alexandria, né? Alexandre, ele fundava suas Alexandrias pelo mundo, e ele foi fundar a sua Constantinopla, né? A cidade de Constantino, para a sua glória, né? Para a sua honra. Então ele foi lá fundar Constantinopla, né? Na antiga Bizâncio, como eu mostrei para vocês ali no mapa, né? Distante, muito distante de Roma, e Roma fica lá segurando-se, né? Aguentando-se no poder. A gente vai ver aqui o último rei, o último imperador romano, tentando resistir às invasões dos bárbaros, até que eles não conseguem mais controlar isso, e de fato os bárbaros põem abaixo o Império Romano. E aí você vai ter muitos destes cidadãos importantes, com recursos, com tropas, com dinheiro, eles já vão ter abandonado esta capital, vão ter abandonado esses arredores, este local, né? Então vão ter se embrenhado em outras regiões, onde eles conseguem ali exercer uma pequena influência sobre uma região e conseguem então ser produtivos, ganhar seu dinheiro, viver sua vida e sair fora dessas encrencas aqui, o que futuramente constituirá as famílias, né, detentoras dos poderes sobre os feudos, já no feudalismo, né? Final aí da Idade Antiga, né, com a queda de Roma. Roma põe fim à história antiga e entra aí para a Idade Média, e aí com o fim da Idade Média você vê o feudalismo.
Império Romano, tentativas de reformas. Diocleciano faz a reforma, instaura a tetrarquia, governo por 2 imperadores augustos, auxiliados por 2 césares. Um império dividido em 2 partes, Ocidente e Oriente. Os imperadores governariam por até 20 anos, quando os césares assumiriam o poder e reiniciariam o ciclo, projeto abandonado pelos sucessores. Quando Constantino chega ao poder, miou, né, destruiu totalmente esta situação. Constantino não estava previsto para chegar ao poder. Constantino, 313-337, reunificou o império através aquelas estratégias, né? Foi conquistando, derrubou Maxêncio, tá certo? Fez pacto com Licínio. Licínio derruba Maximino Daza. Depois Constantino derruba Licínio. Aí consegue acumular todo o poder. Vamos lá. E transferiu a capital para Constantinopla e legalizou o cristianismo. Teodósio, que vai ser a continuidade histórica. Teodósio 378 a 395. Divisão do império, oficialização do cristianismo como religião oficial. Muito bem. Aí você tem Teodósio reinando sobre a Roma Oriental a partir de Bizâncio. Tá, ok? A partir de Constantinopla, né? Constantinopla é a cidade, Bizâncio é o império. Então, futuramente será chamado Império Bizantino. Então você tem Teodósio, ali ele torna o cristianismo de fato a religião oficial daquele império. Tá, okay? Então temos aí o cristianismo no Império Bizantino, a religião oficial. E você tem uma interação muito maior entre o imperador e os líderes religiosos daquela região, que são chamados patriarcas. Então é uma situação diferente da situação de Roma, na qual você tem aquele decreto, né, aquele édito de Milão, édito de tolerância, mas você tem na figura do Papa, que estabelece aí uma autoridade a partir de linha histórica de sucessão. Você vai ver um pouco aqui um recorte dessa linha histórica. Ele estabelece como um poder autêntico, né? Um poder verídico naquela região. Então, enquanto aquela figura do rei que está totalmente descaracterizada, né? Fraca, não tem mais influência, não tem autoridade sobre as tropas, não consegue deter os bárbaros. Aí você tem na figura do Papa, que alega ter uma linha sucessória que retrocede até Pedro. Então, eles dizem que Pedro é o primeiro Papa, apesar de não ter zero de respaldo bíblico, né? Não tem nenhum respaldo bíblico para isso, mas eles assim afirmam, né? Para tentar com isso angariar mais autoridade para a figura papal. Você tem então esta figura que consegue, né, impor essa autoridade e que começa assim a exercer uma autoridade de fato quando negocia diretamente com os bárbaros que estão invadindo aquela região, conseguindo ali algum apaziguamento, né, algum abrandamento para aquelas invasões, e futuramente com a figura de Gregório, que a gente vai estudar, quando ele de fato se autoproclama, né, como o governante de toda a cristandade, né? Ele se diz governante de toda a cristandade, que vai minando cada vez mais o relacionamento com a igreja que está no Oriente, até quando houver a cisão entre as duas, né? Ambas vão se excomungar. Vamos lá, fechando aqui essa aula, o Império Romano. O que resta para o Império Romano do Ocidente? Então, para lá, Constantino levou a capital para Bizâncio, fundou Constantinopla. Você vai ter Roma do Oriente, o que será chamado Império Bizantino, e você tem a sucessão com Teodósio, e aí vai, né? Vão conseguir estender. O Império Bizantino consegue ir até 1400 e tanto, 1476, se não me engano, né? A partir desse nova estrutura de poder, quando eles vão cair para os otomanos. Mas no lado ocidental, Roma ficou em frangalhos. Então, em 476, após enfrentar sucessivas invasões, o Império Romano do Ocidente foi definitivamente derrubado pelos Érulos, tribo germânica que se estabeleceu dentro dos limites de Roma. Enquanto a porção ocidental de Roma estava em ruína, o Império Romano do Oriente conseguiu manter-se firme, passando a ser reconhecido como Império Bizantino, existindo até 1453, né? Não é 76, 1453, quando foi derrubado pelos islâmicos ou pelos otomanos. Ok? Então temos aí essa figura que ilustra aí Rômulo Augustulo, último imperador romano. Rômulo Augustulo, último imperador romano. Moeda cunhada após a conquista dos Érulos, expondo a face de
Odoacro. Temos aí o primeiro rei bárbaro que agora está governando sobre Roma. E aí teremos uma sucessão de reinos bárbaros que vão sendo fundados e a Igreja Católica exercerá influência sobre eles. Já, na verdade, quando isso acontece nessa época, 476, né, com a queda aí de Rômulo Augusto, a conversa que Leão I teve com um rei bárbaro que estava ali invadindo, com Átila, né, chamado Flagelo de Deus, a igreja já estava atuando, a igreja já estava influenciando algumas tribos bárbaras. Havia algumas tribos que já eram cristianizadas. Se eu não me engano, os godos já tinham muitos cristãos entre eles. Cultura, aí a herança, né, de Roma. Cultura, direito romano. Aprofundamento na regulação da vida social e dos costumes. Jus naturale, direito natural, a filosofia jurídica. Jus gentium, leis gerais aplicadas a qualquer pessoa. Jus civile, leis aplicadas aos romanos. Então eles se entendiam a civilização, né? Entendiam a civilização. Cultura, literaturas importantes, né, para a cultura romana. Virgílio, que viveu entre 70 e 19 a.C., autor de Eneida, e Horácio, entre 65 e 8, autor de Odes, Sátiras e Epístolas. Também Ovídio, 43 antes até 17 depois de Cristo, autor de Artes de Amar, né? Temos aí Ovídio. Tito Livio, 59 a 17 a.C., historiador. Então temos aí o fim do Império Romano do Ocidente, o que resta é o Império Romano do Oriente, né? O Império chamado Império Bizantino. E aí passamos adiante, só trazendo algumas informações para concluir aqui esse entendimento acerca da queda do Império Romano e agora esse vácuo de poder sobre o qual vai surgir a chamada Igreja Imperial, que é o nosso próximo tópico. Então, vou trazer aqui uma leitura breve explicando para vocês acerca da importância da atuação dos bárbaros, tá certo, na queda desse Império Romano Ocidental. Aí você tem em tela Roma e Constantinopla sinalizados, Império Romano do Oriente. Veja a distância entre eles, né? E veja aí a movimentação de tropas bárbaras em torno, tá certo, da cidade de Roma, né? O assédio a Roma. Eu vou fazer uma leitura aqui de Eduard Gibbon, O Declínio e Queda do Império Romano, de Eduard Gibbon. Eduard Gibbon, página 440. A conquista da cidade eterna pelos godos não significa evidentemente a queda de Roma, em qualquer sentido preciso. Observa o próprio Gibbon que os vestígios da invasão goda foram quase obliterados em menos de 7 anos e que a venerável matrona retomou a coroa de louros que havia sido amarrotada pelas tormentas da guerra e ainda se entreteve no último momento de sua decadência com as profecias de vingança, de vitória e de eterno domínio. Então essa ilusão que pairava sempre na mente dos romanos, né? Que eles iam reinar eternamente. Mas vede os ferimentos mortais que lhe haviam sido infligidos pela superfície da Gália, da Itália, da Espanha. Rodopiava uma nuvem de conquistadores bárbaros, godos, borguinhões, vândalos, hunos, etc., cujo caráter mau se escondia sob o título de hóspedes dos romanos. De todo o Império Ocidental, somente a África, por um breve período, não foi maculada por mãos bárbaras. Entretanto, uma vitoriosa expedição dos vândalos sob o comando de Genserico, auxiliada por mouros, fanáticos, donatistas, escravos e desertores, em pouco se apoderou daquele coletivo da Europa. Em pouco se apoderou daquele celeiro da Europa. É um celeiro, né, para o continente europeu. O óbvio desamparo do Império Ocidental, invadido à vontade por variados bandos de bárbaros, levou a ilha da Britânia e as províncias marítimas francesas, entre o Sena e o Loire, a desligarem-se do Império, estabeleceram governos independentes.
E para quem poderia o Império do Ocidente voltar-se na sua aflição, ainda mais fatal do que a pressão dos bárbaros havia sido a divisão do outrora Império Uno em fragmento oriental e ocidental. O Império Oriental mal podia ser chamado de romano, mesmo forçando o sentido da palavra. Era uma monarquia absoluta, cujos príncipes mediam sua grandeza pela obediência servil de seu povo. Um povo tão incapaz de guardar a vida e as fortunas do assalto dos bárbaros, quanto se defender de sua própria razão dos terrores da superstição. Em tais circunstâncias, não importava muito que a Itália fosse invadida por Átila, ou Uno, o flagelo de Deus, ou que Roma fosse pilhada pelos vândalos, piratas do mar, a partir de suas recém-conquistadas bases africanas. Outros povos bárbaros poderiam facilmente ter levado a cabo tão pavorosa empresa sem serem impedidos por um governo romano que parecia cada dia menos terrível aos seus inimigos, mais odioso e opressivo aos seus súditos, pois a tocha de Roma bruxeleava, ou seja, quase se apagava, uma linguagem antiga, antes de 500 d.C. A Itália estava nas mãos de Odoacro, seu primeiro rei bárbaro, e logo depois Gibbon interrompe seu curso de narração para fazer o seguinte epitáfio. Aí ele vai dar continuidade aqui com outro texto, que não vou dar sequência, tá ok? Então somente até aqui temos aí essas movimentações de bárbaros que foram assediando até que enfim conseguiram pôr abaixo esse grande império romano existente desde 700 a.C. e agora por volta de 500 tem aí sua queda definitiva, tá ok? Anglos, saxões, francos, godos, visigodos, ostrogodos, hunos e vândalos, estão aí sinalizados, Visigodos, francos, burgúndios, lombardos, eslavos, bretões, saxões, ostrogodos, vândalos, suevos, anglos e hunos. Os bárbaros, além de exímios guerreiros, eram excelentes criadores de cavalos. Então temos aí as tribos, muitas tribos que constantemente estavam enfrentando os exércitos romanos e que, se não houvesse uma administração central muito forte e exércitos muito bem treinados e preparados, facilmente o Império seria derrotado, como de fato foi. O Império Romano do Ocidente caiu. Principais invasões bárbaras junto ao Império Romano. 403, visigodos apoderam-se da Itália e Grécia. 406, ostrogodos são derrotados na Itália por tropas vândalas a serviço de Roma. Aí você vê, os caras começam a contratar mercenários. Então, Roma já não tem uma estrutura própria. Então, isso aí, só esse fato para Roma já é uma extrema vergonha. Os caras não têm mais uma tropa, um exército preparado como tiveram ao longo de tantos séculos da história. Os caras estão contratando mercenários vândalos, para lutar contra outros bárbaros. Veja só, 410 visigodos atacam Roma. Em 410, visigodos atacam Roma. 450, hunos, sob a liderança de Átila, o flagelo de Deus, invadem e saqueiam a Gália. 455, vândalos saqueiam Roma. Olha os caras que eles contrataram para lutar contra os ostrogodos, que foram mercenários para eles. Eles já estavam por ali, saquearam Roma. 476, Odoacro, rei dos Érulos, depõe o último imperador romano, Rômulo Augusto. 493, ostrogodos conquistam a Itália. Aí temos aí na imagem acima, ato que fica famoso, Leão I, Papa, tá certo? Vai ao encontro de Átila, chefe dos exércitos dos hunos, para tentar convencê-lo a não invadir Roma. Mesmo com seu pedido, Átila invade Roma, mas atende seus outros pedidos de não incendiar nem assassinar. Inclusive aqueles que se refugiavam dentro das igrejas ficavam vivos. E aí você tem Roma dependendo agora da igreja cristã, a quem tanto perseguiu, dependendo deles para se livrar da cruel morte, sob a maldade e a crueldade dos bárbaros. Odoacro liderou a revolta que provocou a queda de Rômulo Augusto, Augusto Pequeno. Entregou as insígnias imperiais a Zenão, imperador do Oriente, declarando-se governador da Itália. Então a movimentação foi a seguinte: para não atrair a atenção do Império Bizantino, ele pega as insígnias imperiais e fala: esse negócio de império é com vocês, toma aí. Mandou para eles e se declarou como apenas um governador daquela região.
Então, uma vez que não havia mesmo poder centralizado, haviam vários reinos bárbaros que estavam surgindo, então ele era um dentre esses reinos bárbaros. E o Império Romano do Oriente também não tinha tanto poder assim para dominar aqui a situação. Então, satisfez-se com isso. O governador tornou-se governador da Itália em 476. Muito bem. Este golpe de Estado marcou o final do Império do Ocidente e inicia um novo período chamado Idade Média. Muito bem. E aí, próxima aula é exatamente tratando acerca do surgimento da Igreja Imperial. Tá, ok? Então, vamos dar continuidade, analisando melhor o surgimento dessa estrutura, a estrutura institucionalizada da Igreja Católica Apostólica Romana, que assume nesse vácuo de poder, né, essa desestruturação do Império Romano do Ocidente, com a queda da administração romana, com o surgimento de muitos reinos bárbaros e com um trabalho feito pela Igreja Católica nesta região, que de fato em muitos aspectos foi um trabalho extraordinário, mas que também, por outro lado, teve suas desvantagens com uma perda, tá certo, da qualidade doutrinária e a invasão por muitas práticas, né, muitas práticas pagãs dentro da estrutura da igreja. E, com certeza, um engrandecimento excessivo de seus líderes, que passaram a ter de fato um poderio político, né? Então, os líderes da Igreja Católica passaram sim a ter um poder político, mais do que um poder religioso, um poder político. Tanto o Papa quanto os arcebispos, quanto os bispos nas suas regiões, tá certo? Tinham um poder que pareava em alguns momentos com a administração civil daquela região. E assim, claro, vem a corrupção, né? Vem a destruição também dessa estrutura. Então vamos analisar melhor na próxima aula o surgimento da Igreja Imperial. Eu agradeço a todos vocês que continuaram comigo ao longo dessa aula. Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês, continue fazendo crescer e desenvolver, tá certo? Na carreira cristã. Se você gostou do vídeo, dê um like, tá certo? Compartilhe, inscreva-se no canal, já estamos em 2.430 inscritos, graças a Deus e graças à colaboração de todos vocês. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado.